Oi, pessoal, hoje estamos aqui com o professor Rivo Assis. Muito obrigada, professor, pela presença. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigado a você, muito obrigado às pessoas que nos ouvem pela atenção que nos dão aqui. Uma grande alegria bater esse papo com você e seus ouvintes. A alegria é toda nossa. Gente, no direito nós temos um ponto que é fundamental. Se chama oratória, saber comunicar. E o professor Rivo, ele é especialista nisso, em oratória, em nos ensinar como nos comunicarmos de forma melhor, clara. A gente precisa comunicar para o cliente, a gente precisa comunicar, eu sou professora, você é professor. Então a gente precisa da comunicação o tempo inteiro. E quando ela é distorcida, isso gera um caos, né, professor? Fala um pouquinho para a gente, assim, como que foi essa trajetória sua no direito até chegar a esse foco na comunicação. Bom, sem dúvida a comunicação é essencial para profissionais de toda natureza, mas principalmente para profissionais do direito. Nós estamos o tempo todo convencendo as pessoas. Então, desde convencermos juízes, promotores, desembargadores, e hoje em dia a gente está tendo que convencer estagiário, assessor e às vezes até o porteiro do fórum a nos deixar entrar. Então, a gente está usando o tempo todo a comunicação no sentido de persuasão, no sentido de gerar convencimento. A minha trajetória na oratória, ela vem junto com a trajetória no direito. São 25 anos advogando, 25 anos dando aula, e desde 2015 eu trabalho com o treinamento de oratória do direito na escola. A partir daí, houve um foco muito grande na minha vida, na minha carreira, na comunicação, embora eu já trabalhasse com curso de oratória antes. Hoje já são mais de 4 mil advogados que passaram por um treinamento de oratória e comunicação que eu conduzo junto com o direito na escola. Interessante. Você fazia muito parte de júris, né? Como advogado criminalista. A oratória no júri ela é fundamental, né? Para esse convencimento, até para a explicação, porque você está explicando para jurados que desconhecem o direito tecnicamente, e aí você precisa se comunicar de forma muito precisa para que eles entendam de forma clara o que está acontecendo naquela situação. Sem dúvida, né? Para nós que somos da área do direito, a gente sabe que um júri ele é muito mais gogó, ele é muito mais argumentação, muito mais oratória, eloquência do que direito. Então essa é a impressão que a pessoa comum tem de que ali existe muita eloquência, de que existe muita comunicação. Então o júri é essencial, desde a formação do conselho de sentença, desde a pesquisa sobre o receptor, no caso os jurados, até realmente técnicas de oratória, de eloquência, de argumentação, de entonação, de ênfase, dentro da própria apresentação, dentro da própria discussão, da própria argumentação em plenário. Então, em todos os momentos, em todos os aspectos, dentro do processo do júri ou qualquer outro procedimento oral, uma audiência de instrução, uma audiência de conciliação, uma sustentação oral, a gente vai precisar muito de recursos de oratória, de apresentação, de comunicação, para que a gente tenha resultados melhores. Com a oratória intencional, com a oratória organizada, você passa a ter resultados diferenciados. Não que um orador amador seja melhor ou pior do que um orador profissional. O que muda são os resultados. Uma organização. Comunicação intencional, comunicação profissional, resultados intencionais, resultados profissionais. E claro que eu não vou deixar de perguntar uma dica que você daria, principalmente para quem está começando. A entonação de voz, o que você acha assim, que é fundamental como primeiro ponto para iniciarmos nessa comunicação assertiva? Eu vou dar 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: oratória não é um dom. Você não nasceu sabendo falar em público, você não nasceu sabendo conversar. Então acredite que oratória é uma ciência e é possível aprender. Então, oratória não é um dom. Não nasceu sabendo falar em público, relaxa, você não nasceu sabendo nem falar. Isso é bom você falar, porque tem muita gente que é tímido. Às vezes tem um conhecimento muito técnico, jurídico, mas tem uma timidez tão grande que a pessoa deixa de mostrar o seu trabalho, o seu conhecimento, por ausência de técnica. Vamos lá, segunda dica: timidez não é doença, timidez não é problema, timidez não é algo para que você se envergonhe, timidez é um traço da sua personalidade, é como você é. Eu sou tímido, ok? Então eu me inibo em muitas situações. Eu não me inibo no palco, eu não me inibo para falar em público. Mas eu me inibo numa mesa de bar com tranquilidade, fico roxinho, rosinha e fico sem palavras a depender do contexto. Então, a segunda situação, né? A depender da situação. Então, é o seguinte: a sua timidez, fique com ela, é um charme, tá? Ficar rosinha, ficar sem palavras e tal. Agora, trabalhe para que você se desiniba. Inibição pode ser um problema, a timidez não é um problema. A inibição, sim, é para ser conduzida, é para ser tratada, é para ser medicada, é para ser curada, para que você consiga se expressar
no auge, né, da sua capacidade de ideias, enfim, daquilo que você tem para entregar para o mundo. Comunicar é tão saudável e nós não somos treinados desde a infância a comunicar, né? Somos treinados a obedecer, não a comunicar, a falar dos sentimentos. Então, assim, quanto mais nós conseguimos nos comunicar, mais também a gente se compreende de forma mais tranquila, mais equilibrada, que a gente consegue entender qual que é o nosso caminho nesse mundo, né? Sem dúvida. Então, 3, oratória, falar, cura. Quando você fala com as pessoas, você aos poucos exterioriza o que você sente e você vai se curando de diversas questões que você tem que lidar com elas. Quando você não fala, quando você não se expressa, você só internaliza. E quem internaliza tudo, uma hora acaba transbordando. Adoece. Não consegue. Então, você se expressar é uma questão, inclusive, que faz bem não só a sua profissão, mas faz bem a sua alma, faz bem ao seu espírito, faz bem ao seu coração, faz bem à sua família, às pessoas que estão ao seu redor. Então, entenda que a comunicação é uma necessidade do ser humano e que para um advogado, uma advogada, falar bem não é vantagem. Para um advogado e uma advogada, falar bem é obrigação, porque você fala em nome do seu cliente. Daí você tem que se capacitar para isso, para que você não prejudique o seu cliente por ausência de uma habilidade que é essencial. Sem falar que, no momento em que você consegue se expressar melhor, você fecha mais contratos, você convence mais juízes, você consegue ter uma equipe melhor articulada, mais produtiva. Os benefícios profissionais são incríveis. Agora, para você, pessoalmente, oratória, falar em público, isso te cura. Tá? Isso te cura, isso te liberta, isso te traz prazer, isso te traz muita alegria. Então pense não só no contexto profissional, mas pense em você como uma pessoa mais feliz, se comunicando melhor também. Exatamente. Rivo, e com relação às redes sociais hoje, que também é uma forma de comunicação. Muitas pessoas eu vejo, da mesma forma que eu disse aqui, tem um conhecimento técnico, jurídico, mas fica assim, eu não vou aparecer não, eu tenho vergonha, o que vão pensar de mim? Você deve ouvir muito isso nos seus cursos, né? E assim, para essas pessoas que têm essa inibição ainda, o que você daria essa dica final aqui para fechar com chave de ouro? Ok, a primeira ideia é o seguinte, rede social é um canal de comunicação, então você não precisa gostar, você precisa só utilizar a ferramenta. Então você não precisa ser adepto, gostar de aparecer, nem nada disso, você só precisa utilizar o instrumento, utilizar a ferramenta. E é o seguinte, custo de produção, 0. Você pode pegar um celular emprestado e começar a gravar. Oi, estou aqui, bom dia, com a professora Letícia Serra, acabando um podcast, uma alegria estar com vocês. Pronto, produziu o conteúdo, qual foi o custo? 0. E para distribuir? Para distribuir o custo é 0 também. Você pega a senha do Wi-Fi emprestado aqui, aperta o play e o seu conteúdo está distribuído. Então, é uma ferramenta extraordinária para ganhar escala e alcance. Então, a dica é o seguinte, faça o que você tem que fazer. Adultos fazem o que tem que fazer, crianças fazem o que querem. Então faça o necessário para a sua vida e a vida da sua família ser melhor. E a dica final é o seguinte, quando fizer um vídeo, fizer uma postagem, posta e sai correndo. Não se preocupe, não fica olhando ali para ver se teve curtida, se teve interação, se teve nada. Posta e sai correndo, no outro dia você para de correr, faz mais um vídeo, posta e sai correndo de novo. É isso mesmo, eu às vezes nem gosto de ver meus vídeos, porque a gente às vezes fica assim, se criticando muito, porque existe essa crítica, né? Então a ideia do postar e sair correndo foi ótima. É isso aí. Mas vamos começar, né? Dar o primeiro passo. Exato, isso é importante. Exato. Eu fico muito feliz por te receber aqui. Imagina. Foi um prazer. E essas dicas foram fundamentais, tenho certeza, para todo mundo. Porque comunicação é fundamental para o advogado e, enfim, para as carreiras jurídicas, que nós falamos de todas, né? Hoje nós estamos focando na advocacia, mas falamos de todas as carreiras. Então, se você for promotor, for juiz, for advogado, independente, você precisa se comunicar para o outro te compreender e as coisas fluírem dentro de um processo. Maravilha, eu que agradeço o convite, eu que agradeço a possibilidade de estar mais uma vez tendo a sua ilustre, estar na sua ilustre presença, estarmos aprendendo junto aqui e agradeço a atenção de cada um de vocês, de cada uma de vocês, mas sem dúvida continuem acompanhando aqui as publicações, a produção, o podcast da professora Letícia Serra, que todos têm muito a ganhar. Muito obrigado a cada um de vocês pela atenção, Letícia, obrigada, muito obrigado. Professor, obrigada.